Bom dia, meus queridos amados irmãos, e a paz do Messias chamado Cristo Jesus nesta manhã para todos. Aleluia, glória a Deus. Eu peço a vocês que ouçam com bastante clareza, preste bastante atenção na leitura desta manhã. Todos, vamos saber o que é somente a solidariedade. Mas vamos ler primeiro. Estou lendo em duas Bíblias. Estou lendo nessa e nessa aqui, ó. Perdão. Solidariedade. Todos merecem respeito e solidariedade. Levítico 19:14. Vamos lá. Não amaldiçoarás um mudo, e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé, Deus. Bom, meus irmãos, a solidariedade, como vocês estão vendo, não é somente dar uma sandália, uma veste, alimentos, água e aconchego. O que é aconchego? Moradia. Solidariedade, irmãos, está se falando também que tem que ser completa. Temos que ajudar em todas as áreas, respeitar as pessoas e amá-las. Respeitar as pessoas e amá-las. Vamos supor, um cego precisa de ajuda? Claro que sim. Um aleijado precisa de ajuda? Claro que sim. Um surdo? Claro que sim. Um mudo? Claro que sim. E é preciso que nós os ajudemos, protegemos dos insetos. Protegemos dos insetos que prejudicam as pessoas. Então, meus irmãos, a solidariedade é ajudar, se compadecer e amar. Perdão mais uma vez. Aqui está se falando a solidariedade, a fé e a esperança caminham juntas. Então não pode ter somente solidariedade se não tem a fé. E não pode ter solidariedade se não tem a fé. Tem que estar junta as duas. Tem que andar alinhada as duas, lado a lado. Lado a lado, as duas têm que andar juntas. Ruth
livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. E capítulo 4 e versículo 22 de Ruth. Vamos lá para a leitura. Vamos lá para a leitura. Ruth, capítulo 1 e versículo 1. E capítulo 4 e versículo 22. Vamos lá. Aqui diz: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Bet-Leém, isso quer dizer de Belém, cidade da região de Leundá, isso quer dizer de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe, por falta de alimentos e de comidas, dá o mesmo sentido. E o povo ajudaram, se compadeceram, deram moradia. E agora a gente vamos para o capítulo 4, versículo 22. E este homem foi Obed, gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Aleluia. Este homem foi Obed, gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Foi este homem lá. Aleluia, glória a Deus. Tem que se compadecer. Aí aqui diz: Davi foi solidário para com filho do seu amigo Jonatas. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Repito, livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 12.
Aí aqui diz: certa ocasião Davi questionou a si mesmo. Não questionou a Deus, mas a si mesmo. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa. Em mesmo algo. E memoria. Perdão, vou igreja, vou ler de novo. Em memória da minha amizade por Jonatas. Mas para o vídeo que não ficar tão muito complicado, vou ler de novo. Versículo 1. Certa ocasião Davi questionou a si mesmo. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Isso quer dizer, será que alguém da família do meu rei Saul, que Saul foi rei de Davi, o meu líder Davi, será que tem alguém vivo? Se houver, eu gostaria muito de encontrar essa pessoa e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas, meu amigo. Aleluia. Versículo 2. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe indagou: tu és Ziba? Sim, meu rei. Sim, meu rei, sou. Me chamo Ziba. E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. Versículo 3. O rei Davi prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul? Ziba, a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba, o que Ziba falou, né, respondeu para o seu rei Davi, o seu líder: ainda há um filho de Jonatas, meu senhor, aleijado dos pés. Versículo 4. E o rei Davi desejou saber e onde ele se encontra agora, Ziba, meu servo. Fale para mim aonde ele se encontra. Então Ziba responde. Diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Versículo 5. Então, em seguida, o rei Davi, aleluia, mandou trazê-lo da cidade de Lo-debar. Ziba, agora você me faz um favor. Trazei Mefibosete, filho do meu amigo Jonatas, para minha casa, para eu cuidar dele, para eu mostrar a lealdade de Deus para com ele e a bondade de Deus. Vou hospedá-lo na minha casa. Versículo 6. Então, Mefibosete, filho de Jonatas,
neto do rei Saul, rei de Davi, e líder de Davi por algum tempo, que foi rei, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência a Davi. E fez-lhe reverência ao rei Davi. Então Davi o chamou pelo nome. Mefibosete responde: sim, meu senhor, eis-me aqui. E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, senhor. Essas palavras eu sei que são loucuras para muitos que não querem obedecer aos seus líderes. Mefibosete responde: sim, meu senhor. E os de hoje não querem de jeito nenhum. Não querem ter respeito pela liderança de jeito nenhum. Então vamos continuar a leitura. Versículo 7. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto eu o chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, meu amigo leal, meu amigo e meu irmão leal, Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Jonatas, filho do meu amigo, e neto do meu rei Davi, e neto do meu rei Saul, me equivoquei. Ele disse: Jonatas, neto do meu rei Davi, perdão mais uma vez. Ele falou Jonatas, neto do meu rei Saul, por algum tempo. Vou mostrar a bondade. Fala o que é. Pegue. Ele disse: vou mostrar a bondade. A bondade eu vou mostrar. A bondade de Deus na tua vida. Vou mostrar. E hoje muitos não querem obedecer, não querem dizimar, não querem ofertar na casa do Senhor nosso Deus. Não querem fazer nada disso. Então nós não vamos obrigá-los. Não podemos obrigá-los. Deixai-os fazer o que quiserem. Mas tu fazeis como está escrito na Bíblia Sagrada. E não façam ao contrário. Não façam diferente. Porque assim o Mestre Jesus, ele disse com os seus discípulos: olhem, vejam aí, estão me abandonando, estão indo embora. E vocês também querem ir? Mas lembre-se que Pedro, ele respondeu: meu Senhor, para onde nós iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna para nossos corações. Decidimos seguir a ti, tomar o seu exemplo. Jesus dizimou. Ele dizimou, igreja.
E tu? Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai para o versículo 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Valo tanto quanto um cachorro morto. Jonatas, meu amigo. Jonatas, filho do meu amigo e meu servo leal, Jonatas. Não és nenhum cachorro para que ninguém te trate tão mal. Não és. Não és nenhum animal, não és nenhum cachorro para que ninguém te esculache. Não és. Vou cuidar de você agora. Vais. Sentaste na minha mesa. Vais jantar comigo. Lá em Apocalipse está escrito: a bondade do Senhor. 3:20. Estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Então, Jonatas, meu amigo, não és nenhum cachorro para que ninguém te maltrate, para que ninguém te desrespeite. Vou mostrar para contigo a fidelidade de Deus e a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Veja que o rei Saul está restituindo tudo o que era de Saul para o seu neto Jonatas. Por causa da fidelidade de Jonatas, o seu amigo, seu companheiro. Quando o rei Davi precisava, Jonatas iria socorrê-lo, avisá-lo: olha, o meu pai te procura para matar. Olha, corre, sai daqui, corre, se esconde. Davi saía do lugar. Jonatas foi um bom e fiel soldado no exército de Saul, seu pai. Mas ele era por Davi, seu amigo leal. E agora, versículo 10. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Versículo 11. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou.
E o rei acrescentou Mefibosete: passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 12. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E a todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém. E todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei Davi, partilhando da mesma mesa. Meus irmãos e minhas irmãs, o rei Davi, ao saber que Mefibosete, filho de Jonatas, estava passando por privações, ele disse: vai buscá-lo. Ele vai passar agora a conhecer a bondade de Deus e a fidelidade de Deus, mas na minha casa vou cuidar de Mefibosete. Vou proteger Mefibosete, não vai faltar nada para Mefibosete. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está escrito ainda: sejamos solidários como o bom samaritano. Lucas 10, 25 ao 37. Aqui diz: certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? O 27. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 28. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente. Fazei isto e viverás. O 29. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo?
Aleluia. Glória a Deus. Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram abandonando quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de lado, passou longe. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E assim que o viu, teve misericórdia dele. Teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Eu vou por esse caminho e volto por esse mesmo caminho, só para ajudar este homem e pagar toda a dívida dele. Verso 36. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Então, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. O crente, ele acha, não só o crente, mas todos acham que a solidariedade como falei no começo do vídeo, é só sapatos, roupa, veste, comida, água, pão. Não. É completo. Porque você pode cantar, pode louvar, pode pregar, pode evangelizar, pode fazer o que quiser. Mas se você não tiver as qualidades da essência do amor, se
se compadecendo, se compadecendo do seu próximo, você não sobe para o reino. De jeito nenhum. Tem que ter amor. Você pode conhecer, ser doutor, ser estudado, ser bem lapidado na palavra do Senhor nosso Deus, mas se não tiver o verdadeiro amor pelo próximo, você não tem ninguém do teu lado. Você é tão miserável quanto o necessitado. E agora a gente vamos continuar a leitura. Aleluia, glória a Deus. Aqui ainda fala que a solidariedade agrada a Deus. A covardia, a ingratidão desagrada. Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do 1 ao 15. Em 2 Coríntios, capítulo 9, do 1 ao 15, ele diz: Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva, porque você já sabe, você já conhece. Por que você não ajuda? Por que você não se compadece? Por que você não quer ajudar? Não quer se compadecer? Você já sabe que tem que ajudar e se compadecer. Só nós não podemos te forçar a nada. O 2. Porquanto estou convicto da vossa total disposição. Eu sei quem ajuda e quem não ajuda. Sei quem se compadece e quem não se compadece. Assim é o Papai. Sabe de tudo. Das obras. Sabe das obras de todos. Ninguém vai ter escape. Teve obra? Teve obra? Eu não tenho medo de falar a verdade. Teve obra? Ao chegar diante do tribunal de Deus, ele vai dizer: meu filho, é ali, ó, o teu lugar. Passa. Minha filha, o teu lugar é ali, ó. Passa. Agora, se não teve obra, obras boas, obras sinceras e honestas, aí ele vai dizer. Mateus 25, 46. Mateus capítulo 25, 46. Afastai de mim, vos malditos, porque eu nunca vos conheci vocês, preparados para o diabo e os seus anjos. E aí? Serão lançados no fogo do inferno. Então, precisam sinceramente se arrepender. Muitos precisam sinceramente se arrepender e voltar ao primeiro amor, sendo sincero e sendo sinceras, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que
Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. Toma esse exemplo aí. Quando tu vê os outros ajudando os outros, não toca trombeta. Não fica tocando violão. Não. Não fica batendo pandeiro. Não. Toma esse exemplo também, ajuda os outros. Porque eles estão fazendo a parte deles. E tu está fazendo a tua. Aqui ele diz: no entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que nosso orgulho por vós, homens bons, dedicados à obra. A obra do Senhor nosso Deus, ela é completa, irmãos. Tem que ajudar uns aos outros, se compadecer um do outro. Nesse aspecto, não se tornem inúteis. Inútil. Não se torne inútil. Por quê? A tua consciência, ela sabe que tu tem que ajudar. Tem que se compadecer. E tu não queres? Tornaste-te inútil e inútil. Essa é a verdade. Mas teu líder não pode te forçar a nada. Teu líder não pode te forçar a nada. E nem te obrigar a nada. A fim de que estejas preparados, como afirmei que de fato estariam preparados. 4. Verso 4. A fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Ajude-os. Se compadeçam. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição para ajudar na obra que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa. Sabe? E não como algo arrancado da avareza. Isso quer dizer que esteja pronta como oferta generosa. Deem com gratidão. Não toque violão, que nem eu falei, de jeito nenhum. A sua oferta de gratidão é aceita por Deus. Lembrai-vos aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Aí então o que acontece é, aquele que não ajuda não merece ser ajudado.
Aquele que não acolhe não merece ser acolhido. É a verdade. Aquele que não se compadece não merece que ninguém se compadeça dele. É a verdade. Deus se compadece dos misericordiosos. Deus se compadece dos misericordiosos e ajuda-os e os socorre. Quem és tu para querer entrar no reino dos céus? A força. Não entra. Só entra com boas obras. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar. Ou por constrangimento. Isso quer dizer que toda pessoa coopere conforme tiver. Isso quer dizer, tem pouco, coopere com pouco. E entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Lembra? Mas se tem muito, coopere. E entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Lembra? Lembra? E não coopere com pesar. Não murmure quando estiver cooperando. Não diga, eu só tenho esse e não vou cooperar com ninguém. Não diga, eu tenho um pouco. Para que eu cooperar com os outros? Vai me faltar. Sabe o que o Senhor falou? Com o que recebeu 2 talentos? Servo inútil e ingrato. Pegai esse servo, amarrai-os, os pés e mãos, jogai-os nas trevas. Lá, ele vai ranger os dentes de desespero. Porque eu nunca ajudei, porque eu não acreditei. É bem assim. A Bíblia te ensina. A Bíblia, ela ensina. A Bíblia, ela ensina. Palavra do Senhor nosso Deus. Pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Deus ama o que contribui com amor e com alegria. Mas tem muitos que estão distorcendo as coisas e a cabecinha de muitos. Muitos influenciadores. Mas aquele que já colocou o capacete da salvação na sua cabeça, não entra nenhum cochicho. Não entra. E aquele que já colocou as mãos na espada para trabalhar, esse não larga nunca mais. Porque ama a verdade. E aqui, aleluia, ele diz, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça
vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Deus, Ele suprime todas as tuas áreas. Ele suprime todas as tuas áreas. E aqui ele diz: transbordais de toda boa obra. E aí? Vais continuar dando ouvido a terceiros, a cochichos, ou vais colocar o capacete da esperança, da salvação, do amor, do temor e da bondade e da boa obra, e dizer: vais falar, cochicheiro, vais falar, cochicheira, eu tenho que ter boas obras para o Senhor se agradar de mim. Não vou pelos teus caminhos, mas vou pelos caminhos do Senhor. E aqui ele diz: como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Ele se doou por você. E você, que faz? E o 10, ele diz: aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Nunca vai faltar nada para você se andar nos caminhos da verdade, nos caminhos certos, dando ouvidos à palavra, à mensagem de Deus, e não dando ouvidos a terceiros. Conversinhas e conversinhas. Ah, não faça isso não, está errado. Não, está errado é você, que não ajuda ninguém. Não se compadece de ninguém. Mas assim como o Senhor se compadece, o meu Deus e o teu Deus se compadece de todos, nós temos que se compadecer dos aflitos, dos necessitados, de todos, em todas as áreas. Ouçam, o 11. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Faça o que Deus manda e não o que os inimigos dizem. O 12. Porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estais suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente
promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus, teu Pai, teu Papai. O 13. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade dos vossos coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. O 14. E eles orando em vosso favor demonstram a profunda afeição que tem por vós por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. O 15. Graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. Aleluia. Glória a Deus. Quem entende, pratica. E obedece. Aqui ainda está escrito: quem está unido com Cristo é solidário. Está unido com Cristo aí? Começa a ajudar os outros. Começa a praticar as obras, as boas obras. E deixa os terceiros, os influenciadores, para lá. Faz o que está mandando a palavra do Senhor, nosso Deus. Estou lendo em duas Bíblias. Estou nessa e nessa. Eu gosto de ler e meditar. E outra, ninguém coloca na minha cabecinha. Terceiros, já fiz a minha escolha. E aqui diz: quem está unido com Cristo é solidário. E não mentiroso. E não arrogante. E não falso. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento. Portanto, se estamos alinhados na verdade, estamos na videira, estamos em Cristo,
temos que praticar as boas obras e as coisas certas. Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento, de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Glória! Aqui ainda está escrito: exercemos a solidariedade como Paulo fez com Onésimo. Filemão, versículo 1, capítulo 1, perdão, Filemão, capítulo 1, versículo 25. Filemão só tem um capítulo. E só tem 25 versículos. Aí agora a gente vamos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vós. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém. Não dê ouvidos a terceiros, porque você acabou de assistir o vídeo por completo.